Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Então hoje eu vou desmentir o argumento do design inteligente. Fiquem ligados. Alguns crentes gostam de utilizar esse argumento para tentarem provar a existência do Deus em que acreditam, sendo mais específico, do Deus bíblico. Só que este argumento apresenta problemas, inúmeros problemas, mas nesse vídeo eu vou detalhar alguns deles só para vocês terem uma ideia. Então, ao longo deste conteúdo, vocês verão do porquê que algumas pessoas seguem essa linha de raciocínio. Verão também o problema que há nesse argumento quando levamos em consideração que o designer inteligente é o Deus bíblico, e o problema também que surge quando não levamos em consideração este designer inteligente como especificamente o Deus bíblico. Então vamos lá. É bem provável que já tenham ouvido a clássica frase: olha para as árvores, ou mesmo olha para a natureza. Geralmente quem utiliza o argumento do designer inteligente aponta a natureza como algo que foi criado pelo designer inteligente. Poderia ser também designers, no plural, né? Ou mentes inteligentes. Mas o cristão, por ser um monoteísta, por questões dogmáticas, né? Vai chegar à conclusão que é apenas uma mente inteligente. Bom, acaba sendo arbitrário, né? Mas enfim. Então, usam esse clássico exemplo, né? Por que as pessoas seguem essa linha de pensamento, que inclusive é um pensamento intuitivo? Por que fazem isso, afinal de contas, né? Porque realmente, quando observamos para a natureza, percebemos que existem padrões, que existem leis que regem a natureza. Eu particularmente digo que existe um aparente motivo para as coisas serem assim e funcionarem do jeito que funcionam. Mas vai de cada um, né? Então, quando observam isso, quando percebem que existem planetas que giram em torno do Sol, que o rio corre para uma direção, que as plantas realizam certas atividades, o ser humano também, com determinados fins naturalmente, partem para a conclusão que um designer inteligente fez isso tudo, uma mente superior à nossa. E por que partem também desse ponto, partem nesse ponto, né, de acharem que o fato da natureza ter leis que regem elas faz com que tenha alguém que também fez que as coisas sejam assim? Porque usam como referência o ser humano. Ou seja, olham para o ser humano e observam o seguinte: o ser humano consegue fazer isso daqui, microfone. O ser humano consegue fazer isso daqui, cartão de memória. Até uma simples carteira o ser humano consegue fazer, mas com uma finalidade. Daí percebem que o ser humano é um ser inteligente, né, que usa da sua inteligência para inventar coisas, para alcançar um objetivo, né? Inclusive inventa coisas magníficas como navios gigantes, aviões, naves espaciais, satélites e por aí fora. Daí logicamente chegam à conclusão que o ser humano é um ser inteligente, e obviamente o ser humano é um ser inteligente. Quando observam uma casa, já partem para a conclusão que foram pessoas que fizeram aquilo. Quando observam uma bicicleta, foi um ser humano ou foram seres humanos que fizeram aquilo, que tem a capacidade de fazer tal coisa, né, para alcançar um objetivo. E observando a natureza, veem também que existem essas leis, esses padrões, algumas funcionalidades que têm um objetivo, né, na própria natureza. Daí partem para a conclusão que uma mente inteligente fez isso. Ou seja, se eu vejo uma bicicleta que consegue se mover quando você pedala, daí a corrente faz com que a roda de trás gire e a bicicleta vá para a frente. Isso quer dizer que uma mente mecanizou isso de forma estratégica, projetou isso para ter essa função. Daí olham para a natureza e veem planetas, por exemplo, girando em torno de um Sol, né? E, por exemplo, nosso planeta gira também em torno do seu eixo. Daí temos os dias e as noites e por aí fora, né? É um mecanismo que acontece mesmo na natureza. Daí se deparam com esse tipo de situações, associam com o que o ser humano faz e dizem que existe uma mente inteligente. Então, essa é a linha de raciocínio que o pessoal segue, só que aí tem um problema. Se eu olhar esse microfone, ou cartão de memória, seja lá o que for, eu vou saber que foi um ser humano que tem uma mente inteligente que fez, porque eu sei que os seres humanos existem. Nós interagimos todos os dias com seres humanos, simplesmente sabemos que seres humanos existem. Inclusive, vocês estão me vendo, eu existo, eu estou aqui, né? Sou um ser humano também. Ao contrário do designer inteligente, nós não temos evidências nenhuma dele, evidências zero mesmo, zero assim. Então não dá para partir para uma conclusão precipitada de que existe um designer inteligente utilizando essa linha de raciocínio de olha para a natureza.
Bom, espero que tenham entendido essa questão aqui. Por outro lado, eu penso que é totalmente normal, por intuição, pensar que alguém ou uma mente inteligente criou mesmo a natureza, fez tudo. Acaba sendo algo intuitivo e é natural. Só que a conclusão que esse pensamento intuitivo nos leva, se formos concluir que existe sim esse designer inteligente, quer dizer que essa conclusão é errada, é irracional, porque o argumento do design inteligente apresenta problemas. Ela acaba sendo racional quando partimos para um ponto ou um consenso que nos gera mesmo uma dúvida ou nos gera a conclusão de que não existe um designer inteligente, mas afirmar que existe um designer inteligente aí é irracional. Vou-vos explicar mais um pouco isso para vocês terem uma ideia, né? Eu não nego que para mim também acaba sendo intuitivo olhar para a natureza e achar que mentes ou uma mente, né, fez isso tudo, mas no final das contas não temos nem prova da existência dessa mente. Então, eu tenho aqui uma caixinha na minha mão, né? Com o pensamento intuitivo de vocês, não precisam perder horas, dias fazendo cálculos, especulações, seja lá o que for, para conseguirem saber com exatidão o que é que está dentro dessa caixa. Vocês vão usar o pensamento intuitivo. Com a ajuda do pensamento intuitivo, vão descartar um monte de possibilidades irracionais do que é que poderia estar dentro dessa caixa. Mas a conclusão pode não ser exata, vocês podem não adivinhar o que é que está exatamente dentro dessa caixa, mas a intuição vai vos levar no caminho certo. Por que eu digo isso? Porque se aqui tiver um objeto, né, dentro dessa caixa, se ela não estiver vazia, o volume do objeto tem que ser menor em comparação com o volume interno da caixa. Isso é um pensamento intuitivo que vocês vão pensar no automático ao se deparar com isso. A massa desse objeto também não é tão grande assim, né, ao ponto de eu conseguir segurar com uma única mão. Isso também é intuitivo. É um objeto sólido, não é líquido, né, senão a caixa estaria molhada. É um objeto sólido, não é gasoso, senão o gás vazaria nessa caixa aqui que está cheio de espaços, né, onde poderia passar o gás, e estaria vazia a caixa. Ou seja, o pensamento intuitivo é algo que funciona no automático, que não precisamos dele para sermos tão exatos com o que a gente vai analisando, né, mas nos leva no caminho certo. Vocês podem não adivinhar exatamente o que está dentro dessa caixa, mas o pensamento intuitivo vai vos levar à conclusão que um objeto menor pode ser um brinquedo, né? Também pode vos levar a pensar que pode ser um animal pequeno, como um hamster, um rato, tanto faz, né? Mas daí a conclusão do pensamento intuitivo não faz o mínimo sentido quando aparece alguém, que no caso seria um crente, olha para a caixa e diz: eu sei o que tem exatamente nessa caixa, eu sei. E daí fala o que tem. E obviamente pode errar, mas também pode acertar na sorte, né? Então, esse exemplo serviu para quê? Serviu para vos mostrar que o crente basicamente chega, olha para a natureza, ou seja, olha para uma caixa. A natureza é cheia de mistérios, por isso é que a ciência ainda está estudando a natureza. Em outras palavras, o homem ainda está estudando a natureza, os fenômenos que acontecem para entender melhor. E não parte para conclusões, a ciência pelo menos não parte para conclusões precipitadas, né? Conclusões que não levam a lugar nenhum, sem o mínimo de evidências ou coerência. Mas daí os crentes olham para a natureza e já partem para a conclusão que alguém fez isso tudo e é especificamente o Deus da sua religião. Isso aqui é algo equivocado. É como disse antes, né? É como se alguém aparecesse e me dissesse que sabe exatamente o que está na caixa, sem no mínimo ter a noção do que está mesmo na caixa, né? Então, a conclusão desse pensamento intuitivo de pensar o que está exatamente na caixa é irracional. O pior de tudo é que os crentes usam argumentos extravagantes, exorbitantes demais, né? Falar de um Deus mágico que fez um monte de coisas, enfim, poderia citar aqui, mas acabaria rindo porque fez um monte de coisas engraçadas aí na Bíblia, né? E horrendas também. Um absurdo seria os crentes virem me falar, por exemplo, que aqui nessa caixa há um oceano. É basicamente a conclusão que eles chegam usando o pensamento intuitivo, quando dizem que o designer inteligente é o Deus deles, o Deus que eles acreditam, né? Um Deus que engravidou uma menina virgem, que inclusive era comprometida, né? A mãe de Jesus, enfim. Mas vocês entenderam o ponto. Então, o segundo ponto é se levarmos em consideração que o designer inteligente é o Deus bíblico. Há um grave problema nesse tipo de pensamento, então vamos lá destrinchar isso daí. Lá em Gênesis, no princípio, né, temos o relato de Adão e Eva, e antes da queda era tudo perfeito, tudo tão bonitinho, era um mar de rosas. Deus estava lá, né? Obviamente, Deus criou tudo, e Deus é esse tal designer inteligente, como muitos crentes aí, ou alguns crentes acreditam, né? Agora pensem só no seguinte: Deus criou vários animais, além de ter criado muitas outras coisas na natureza.
Dentre esses animais, vou-vos dar 2 exemplos, né? Deus criou o porco-espinho e o tatu-bola. E como vocês muito bem sabem, o porco-espinho tem obviamente espinhos e usa como mecanismo de defesa. E o tatu-bola tem essa carapaçadura que usa também como mecanismo de defesa. Então, quando esse designer inteligente, que é o Deus bíblico, estava lá projetando as coisas, né, pensando como é que certo animal seria, como é que certa árvore seria, chegou no momento que ele viu, vou criar o porco-espinho e vou criar o tatu-bola, né? E fez eles com essas características. Mas o que acontece é que antes da queda, não havia predadores para esses animais. Não havia animais que poderiam atacar o porco-espinho e o tatu-bola, né? Os predadores deles se alimentavam disso daqui: vegetação, verduras, plantas, frutas, seja lá o que for, né? Não comiam nada que era assim carne, não se alimentavam de outros animais. Todo mundo lá era vegetariano, né? Era basicamente isso daqui, de acordo com o relato de Gênesis, né? Todo mundo lá era vegetariano. Então, por que esse designer inteligente, à medida que estava fazendo esses 2 animais, né, o porco-espinho e o tatu-bola, colocou espinhos no porco-espinho e a carapaçadura no tatu-bola? E nós sabemos que eles funcionam como um mecanismo de defesa. Por que ele fez esses animais assim, se não havia ameaça para eles lá no jardim antes da queda? Não faz o mínimo sentido. Por outro lado, por que ele projetou os animais predadores com essas características? Se vocês observarem bem esses animais aqui predadores, né? Têm desafiados, garras, têm uma boa musculatura para poderem correr, para ter uma força exorbitante, né? Para conseguirem pegar a sua presa. Em outras palavras, este designer inteligente projetou máquinas assassinas que se alimentam de outros animais. Por que ele fez esses animais assim antes da queda também, né? Por que desenhou eles dessa forma? Eu penso que o lógico, né, um design mais inteligente, mais lógico, seria, por exemplo, fazer esses animais como uma vaca, né? A vaca, se você ver, não é um animal predador que nem um leopardo, um leão, uma onça, um lobo, né? A vaca é lá um animal que come grama, que come pasto, que come verdura. Se bem que há casos, né, são raríssimos de animais como esse daqui se alimentarem de carne, né? Mas existe uma explicação biológica por trás disso e não vou entrar nesse campo porque não tenho muito conhecimento, mas já me deparei com esse tipo de situação pela internet, né? Mas a questão é essa daqui: esses animais que são predadores poderiam ser projetados, por exemplo, como animais ruminantes, né? Como roedores também, né? Mas enfim, Deus projetou eles dessa forma, né? Não faz o mínimo sentido, isso tudo antes da queda. Bom, o terceiro e último ponto é se não levarmos em consideração o designer inteligente como o Deus da Bíblia. Também haverá problemas dentro desse argumento do design inteligente, mesmo se descartarmos o Deus Todo-Poderoso cristão. O que acontece então? O ser humano é inteligente, mas apresenta limitações, apesar de ser um ser inteligente. Há produtos que são projetados, que são feitos, fazem um monte de testes, fazem protótipos e por aí fora, e lançam no mercado. Só que acontece de quando lançarem no mercado, alguns dias, meses depois, né, o produto chegar a apresentar problemas. Acontece isso. Isso porque o ser humano não tem uma característica especial que eu diria que esse designer inteligente tem, né? Que seria a previsão exata do futuro. Em outras palavras, o poder da onisciência. O ser humano inteligente faz um monte de coisas, mas também essas coisas que ele faz podem apresentar falhas, apesar dele ser inteligente. O microfone pode funcionar, mas também pode apresentar falhas. Isso acontece normalmente com as coisas que o ser humano inventa ou produz. Mas no caso do designer inteligente, né? Apesar de não considerarmos ele nesse terceiro ponto como o Deus bíblico, né? Ou seja, Deus de uma religião e de uma cultura específica, não podemos descartar algumas características, senão ele não seria esse tal supra, mega designer inteligente, né? Ele teria que ter atributos, como por exemplo, onipotência, onisciência e onipresença, porque se ele não tiver tais atributos, não poderia ser um super designer inteligente, né? E poderiam esquecer qualquer hipótese de considerar ele um deus, né? Independente da religião, poderiam desconsiderar esse ponto, porque seria só mais um ser superior a nós em alguns aspectos, mas também com limitações. Então, se não é um ser com limitações, isso quer dizer que tem atributos, como por exemplo, onisciência, mas lembrem-se que eu não estou falando especificamente do Deus da Bíblia.
Então, se esse designer inteligente contém esse atributo da onisciência, isso quer dizer que ele tem a capacidade de prever o presente, o passado e o futuro também, né? Se ele tem a capacidade de prever o futuro, isso quer dizer que ele não pode cometer erros com as coisas que inventou ou com as coisas que inventa, que vai criando, né? Porque erros só o ser humano é que comete. Por isso é que eu vos disse que apesar do ser humano inventar coisas que funcionam, podem apresentar também falhas, porque o ser humano não consegue ver o futuro. O que acontece é que esse designer inteligente, quando estava criando animais, né, ele poderia prever algumas falhas que aconteceriam em muitos animais que existem pelo mundo, né? Alguns designs que não seriam muito bem produtivos, muito bem aproveitados, né? Por que eu digo isso? Porque na natureza temos, por exemplo, o gato e uma espécie de fêmea de hiena. Falando especificamente do gato, o macho, né, do felino aí, macho, apresenta espinhos no pênis, né? E esse pênis penetra numa região sensível, que seria o órgão genital da fêmea, a gata. Não faz o mínimo sentido criar um projeto ou um design onde uma estrutura longa vai penetrar numa região sensível e essa estrutura longa contém espinhos. Não faz o mínimo sentido projetar algo assim, né? Então esse designer não tem nada de inteligente, inclusive demonstra não ter também a onisciência, né? Caso tivesse onisciência, seria algo contraditório, essa que é a questão. Por outro lado, a fêmea das hienas dá uma luz por esse canal apertado que vocês estão vendo, que se chama o clítoris peniforme. Um designer inteligente poderia pensar em uma outra forma de projetar o órgão genital ou órgão reprodutor desta fêmea e não fazer um canal apertado por onde passaria um filhote, né? O que acontece é que em vários casos, né, não me lembro exatamente da percentagem agora, as mães acabam por falecendo, até mesmo o bebê, por causa do design deste canal, né, que não é nada ergonômico, não é nada, escapando da palavra aqui, não entrega uma boa performance, né. O correto seria fazer um órgão parecido com outros animais, mais curtos, que tivessem uma ótima dilatação e por aí fora. Isso sim é pensar num design inteligente, não fazer erros como esses daqui. Levando em consideração que ele é um onisciente, né, um ser onisciente, isso quer dizer que ele sabia que falhas como essas poderiam acontecer caso prosseguisse com esse tipo de design nestes animais. E mesmo assim, prosseguiu, ou seja, ele vê o futuro, previu que seria um problema que causaria dor no seu design, né, que causaria alguns desconfortos no seu design no futuro, mas daí prosseguiu com o plano, ou seja, é um burro, sabe do futuro, sabe do erro que vai dar, e mesmo assim prosseguiu. Se você não entendeu essa questão ainda, seria basicamente o seguinte, né? O cara que projetou isso daqui, ou os caras, tanto faz, né? Na medida que estavam projetando, perceberam que havia uma peça que faria com que no futuro o microfone não funcionasse do jeito que esperavam. Sabiam disso de antemão, né? E mesmo assim prosseguiram. E daí deu prejuízo na frente e perderam dinheiro tentando recuperar essa falha aí, ou consertar a falha, né? Ou seja, foram burros, já sabiam de antemão do problema e mesmo assim insistiram num erro. Seria basicamente isso daqui, né? Agora pense na questão de um designer inteligente que projetou tudo, animais e por aí fora, e acabou fazendo animais como esses daqui, mesmo sabendo do problema que teriam no futuro, né? Então acaba sendo um designer demente, como algumas pessoas gostam de chamar. Então esse vídeo daqui foi isso mesmo, foi para vos explicar do porquê que o argumento do design inteligente apresenta falhas. Não é lá um argumento muito bom que os crentes usam para tentarem provar a existência de Deus. Foi um pouco longo, mas foi necessário para vocês terem um entendimento e espero que tenham entendido, né? Tentei ser o mais objetivo e claro possível e fiquem todos em paz. A gente se vê numa outra ocasião. Até mais.